Já vão gravando. Então, oficialmente, valendo. Agora é as ganhas. Se está gravando, agora é as ganhas. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Sim? Tá tudo tranquilo? Deixa eu puxar o mudo aqui. Isso. Perto agora não tá. Ó, tá aqui. A gente tá aqui com a Joane. Vamos na nossa aula do... Bom, muito bem. Então, vocês estão olhando o meu Moodle, né? Eu posso trocar aqui e deixar e ver ele conforme vocês olham aí. Se vocês olham. Aula 4. Aqui está o link que vocês clicaram para acessar o nosso encontro. Aqui está o material que eu criei e atividade síncrona ali, que depois a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, aqui aparece coberturas, mas não, tá, gente? É rampas e escadas. É porque eu usei o mesmo arquivo de coberturas inicial, uma homenagem aqui aos gremistas. Esse azul e preto me incomoda um pouco, mas tudo bem, é bonito, apesar de ser do Grêmio, né? E eu deixei, por isso que o nome está coberturas, tá? Mas não, depois eu já corrigi aqui nos meus arquivos, botei rampas e escadas, e aí depois eu atualizo ali, tá? Digam alguma coisa aí para não ficar falando por nada, tá? Tá todo mundo... Andressa, tá bem? Tô bem, sim. Tá. E o Robert, a Karina? Oi, tô bem. Tá. Então tá bom. Muito bem. Então tá aqui o nosso material, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre escadas e rampas, que é o nosso segundo conteúdo. Depois a gente ainda tem mais um para encerrar a primeira etapa, que é shafts e elevadores, né? Vimos no nosso primeiro conteúdo churrasqueiras e lareiras. Isso gerou uma atividade assíncrona. E aí na aula passada não deu tempo de fazer o material, aí eu antecipei, dei uma atividade, aí vai acabar que nós vamos ficar com 2 atividades de rampa e escada, porque eu estou propondo uma outra hoje, muito tranquilo, para a gente dar uma pesquisada assim em designs de escadas, tá? E aí shaft é uma coisa que não tem grandes preocupações. Elevadores é o contrário, eu acho mega complexo, daí eu facilito um monte e sintetizo assim ao máximo, porque a gente geralmente quando precisa de elevador a gente já faz um contrato com o fornecedor, e aí esse contrato, no momento que ele é assinado, já vem as orientações todas e tal, e eles fazem o cálculo de fluxo e tudo mais, mas a gente vai abordar basicamente assim os conceitos, né, e muito sutilmente como é que é o processo para dimensionar, tá bem? Então as 3 atividades assíncronas, elas ficaram: a primeira churrasqueira e lareira, a segunda e a terceira vão ser de escadas e rampas, sendo que a segunda muito tranquila, né? E o Natanael, ele foi fazer atividade, né, Natanael, e me chamou durante a semana, porque eu coloquei lá o código de obras a 9050 e falei que no código de obras tinha, além de um apanhado legal de escadas, os parâmetros que a prefeitura sugere, também teria de rampa, mas no código, ao contrário do outro código, né, ele tem só rampa de passeios, tá? Vale, porque ele sugere ali a inclinação, que é uma das inclinações que são possíveis e permitidas pela 9050, né? Mas não tem, no código de obras antigo tinha um capítulo bem grande, bem interessante de rampas, mas nesse, eles resolveram deixar exclusivo para rampas de passeios, né, e de calçadas, e citaram a 9050, né? Então, o grande documento aí que a gente utiliza para dimensionamento das rampas é a 9050, tá? Então, eu fiz um apanhado. Eu peguei tanto do código de obras como da 9050 e eu trouxe as coisas e fiz esse material de escada e rampa que a gente passa a dar uma olhadinha agora, tá? E no final proponho outra atividade assíncrona, tá bem? Então, qual é o conceito disso, né? Só dando uma repassada, porque a gente já sabe, né? Vocês já, por exemplo, em desenho arquitetônico e em projeto, com certeza já tiveram que enfrentar essa questão da escada, fazer esse dimensionamento.
E aqui em técnicas a gente nem precisava, eu nem quis fazer isso em atividade assíncrona, de dimensionar, né? Mas eu acho que é útil. Então eu sintetizo o material, lá no final eu concluo com passo a passo de escadas, né? E dou mais atenção para as rampas, tá bem? Mas não deixe de abordar escadas. Mas a gente já sabe então qual é o conceito, né? Só para ficar aqui registrado no material. O que eu coloquei ali? Construções especiais, tanto escadas como rampas, né? Que se destinam à circulação de pessoas com ou sem deficiência, tá? E aí antigamente a gente falava PNE, né, pessoas com necessidades especiais. Isso muda, né, gente? Às vezes a gente acaba usando um tipo de sigla, e aí isso é revisado, né? Então, por exemplo, inicialmente se falava com deficiência, mas aí se falava pessoa deficiente, né? Aí se achou que isso era uma coisa muito retrógrada e errada, e aí a gente passou a utilizar o termo pessoas com necessidades especiais, PNE, tá? Inclusive, até hoje deve ter banheiros lá mesmo no Campus Pelotas que tem esse símbolozinho e tem embaixo a sigla PNE, pessoas com necessidades especiais. Mas aí houve outra revisão, e o pessoal achou melhor não, porque portador de necessidades especiais parece que a pessoa está carregando a necessidade especial, né? Está transportando ela numa mala, tá? E aí se retomou a ideia do PCD, e aí só que agora o correto é PCD, pessoas com deficiência, tá? E aí são N as deficiências, tá bem? E essa questão das escadas e das rampas dialoga muito com a deficiência motora, tá? Que é entre aspas, né, cadeirante. Na verdade, ele é uma pessoa com deficiência motora, mas a gente vai ter pessoas com deficiência visual, pessoas com... Entende? São N as questões, são N as possibilidades de deficiência, tá? Então, escada e rampa são construções especiais, né, que se destinam à circulação de pessoas, com ou sem deficiência, né, sempre em elevação. O que significa isso? Proporcionam a circulação elevando a pessoa de um nível inferior para outro nível que é superior, né, àquele nível inferior. Então, a gente está fazendo uma passagem de nível, tá? Então, sempre que a gente tiver que fazer com que a pessoa circule fazendo essa passagem de nível, a gente vai precisar usar ou uma escada ou uma rampa, tá? Nenhuma novidade aí. Em relação a escadas, especificamente, tá? Olha aqui, não precisa levantar a mãozinha, tá? A hora que quiser falar, liga o microfone e fala, tá? Eu sei que já é tarde, mas vamos fazer aqui um exercício de fazer um bate-papo legal assim, e o material é legal também para a gente ir conversando, tá? Então, sobre escadas especificamente, se constituem num conjunto de degraus, né, com ou sem patamares, tá? A escada ela pode ser direta, sem patamar, ou ela pode ter patamar, né? Depois ali fica claro no código de obras quando que precisa ter patamar, tá? Eu recortei isso e trouxe para o material, né? Com proteções verticais, laterais e guia para deslize das mãos, tá? Então, essas proteções laterais da escada, primeiro, o guarda-corpo é uma coisa e o corrimão é outra coisa, né? Eu posso ter, por exemplo, se eu tenho uma escada assim, né? A gente não gosta muito da estética disso, né? Mas uma escada que tem a parede dos dois lados. Eu não preciso ter guarda-corpo, porque as paredes, elas já guardam quem está subindo, né? O corpo de quem está subindo, essa é a ideia. Aí essa escada, ela vai ter só corrimão, né? Dos dois lados, certo? Agora, se eu não tenho paredes dos dois lados, eu vou precisar do guarda-corpo e do corrimão. E o meu conjunto, ele pode fazer com que o corrimão seja a parte superior do guarda-corpo, tá? A gente vai ver depois que pela 90-50, isso não é possível, né? Se a gente vai fazer um conjunto de guarda-corpo e corrimão de acordo com a 90-50, que é a norma da acessibilidade, a gente não pode, porque a proteção do corpo, né, o guarda-corpo, ele tem que ser mais alto, né, do que a altura que a norma preconiza que tenha que ter os corrimãos, tá bem?
Não é corrimões, né? É corrimãos. Na verdade, eu acho que o correto é esse, tá bem? Como é que se dimensiona a escada? Calculando-se a quantidade de degraus e definindo-se as medidas, né, desses degraus, né? Ou seja, soleira e espelho. Basicamente é isso, né? Como é que eu calculo a quantidade de degraus? E aí eu depois lá no final resgato isso num passo a passo de escada, que para vocês terem uma receitinha. E quando tiverem que fazer o projeto de uma escada num projeto, seja no PFL, qualquer projeto que vocês queiram, precisam definir escada, vocês façam isso, né? Então a primeira coisa que a gente faz é definir a altura que a gente precisa vencer, né? Precisa ler essa altura. Qual é o pé direito, mais espessura da laje. Bom, aí a gente tem a altura a vencer com a escada, né? Então, o primeiro passo de dimensionamento da escada é verificar a altura. Mas isso a gente vê lá no final, né, do material, no passo a passo que eu montei, tá? Para vocês terem como receitinha para fazer o projeto da escada. Aqui, basicamente, eu estou falando que a escada ela se compõe de um conjunto de degraus, podendo ou não ter patamar, né? Podendo ou não ter o guarda-corpo, depende de onde ela vai estar, né, no conjunto do projeto, e corrimão, né? E a gente dimensiona essa escada fazendo o dimensionamento da quantidade e das medidas dos degraus, tá bem? É isso. E aqui uma imagem, só para a gente identificar as partes, né? Então a gente já sabe o que é degrau, né? Não quando a gente começa a trabalhar com isso, é comum a gente falar em degraus, né? Mas não é certo, é degraus, né? Porque não é degrai, é degrau. Então o plural é degraus, tá? A gente tem os revestimentos, né? A gente pode colocar os revestimentos, aqui ele está chamando de piso, a gente pode colocar os revestimentos, ele está chamando a soleira de piso, ó. A gente pode colocar os revestimentos só nas soleiras, né? A gente pode colocar os revestimentos nas soleiras e nos espelhos também, e aí revestir toda ela, tá? Essa diferencinha que fica aqui no revestimento, ó, para fora da estrutura de concreto, a gente chama de bossel, e eu posso ter um degrau 100% revestido, revestimento na soleira e no espelho, e ainda avançar com o revestimento da soleira, né, em relação ao revestimento do espelho, fazendo o bossel, tá? Então é aquela coisinha ali. É obrigatório ter bossel? Não, não é obrigatório ter bossel. Dependendo do estilo de escada que vocês vão fazer, e eu até falo no design da escada lá no roteiro, vai chegar um ponto que vocês vão ter que definir o design da escada, né? Vocês podem ter ou não. O que tem que ficar registrado aqui pela 9050, se essa escada for uma escada enclausurada, que ela se constitui como rota de fuga, né? No caso de eu ter edifícios em altura, com elevadores, eu não me isento de fazer escada, eu preciso ter escada. Eu posso até ter um degrau um pouco maior, né? A gente vai ver porque eu fiz os recortes da 9050. Agora, nesse tipo de escada, quando ela for enclausurada, e ela é enclausurada quando ela se constitui como rota de fuga, né, em PPCI, em caso de incêndio, a gente não pode ter bossel, tá? E ela tem que ficar sem revestimento também, tá? Para evitar quedas, né? E, enfim. Então a gente tem o degrau, que a gente já conhece, o piso aqui ele está chamando, a soleira ele está chamando de piso, né? Espelho de espelho, né, que é a parte vertical do degrau, né? Bossel é o dentinho, que a gente geralmente faz com os revestimentos, né? Corrimão, montante a parte vertical do corrimão, né? Guarda-corpo, a estrutura lateral, que pode ser coroada pelo corrimão, onde vai deslizar a mão, né? Mas a estrutura que faz a proteção do corpo, né, é o guarda-corpo. Ele está chamando o lance de lanço. Isso acontece, alguns autores chamam, patamar aquela parte de descanso, então eu tenho um conjunto de degraus num lance, né, e eu posso fazer esse patamar, que é essa parte plana, né, sem degraus entre um lance e outro, tá bem? E a gente vai ver pelo Código de Obras, que tem um caso eu sou obrigado a ter, tá bem? Que, se eu não me engano, se a altura for mais de 13,20, se a minha altura a vencer for superior a 3,20 metros, passa pelo Código de Obras ser obrigado a ter um patamar intermediário, tá bem? E eu não preciso fazer exatamente no meio, posso fazer antes, posso fazer depois, né?
Por exemplo, a escada lá do mezanino 4 tem 2 patamares, tá? Eu poderia ter só um, porque a altura não tem mais de 2 vezes 13,20, né? Se eu não me engano, ali a gente tem 4,50, 4,70. Eu poderia ter um patamar, mas pelo desenho daquela escada, né, para fazer a curva, e depois lá em cima, na frente da porta, eu tenho 2 patamares. É uma escada muito mais confortável do que a escada do mezanino de Hidro, por exemplo, que é um lance só, tá completamente fora de norma aquela escada. Mas eu vou dar uma informação para vocês. Todas as escadas do curso de edificações foram alteradas nesse período, porque é uma coisa que se queria há muito tempo, né? E não podia, por exemplo, madeira, em função do PPCI. Então, todas as soleiras que eram de madeira foram substituídas por chapa expandida, aquela chapa metálica de ônibus. E a escada que dava acesso ao nível superior dos banheirinhos da prática de hidro, ela foi toda substituída por outra escada metálica, né? E eu acho que nesse processo de substituir as escadas, eles já arrumaram e deixaram elas direitinho quadradas. Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que a escada do mezanino de hidro, ela passou a ter um patamar, tá? Pelo menos a notícia é que eles fariam essa adaptação. Então, isso aqui é um pouco da nomenclatura que envolve as escadas, que vocês já devem também, né, estarem, enfim, você já tem conhecimento disso. Especificamente sobre rampas, o que eu pus, né, se constitui em estabilizar plano inclinado, né, ou planos inclinados, porque estabilizar é evidente, isso tem que estar firme, né, e estável, que é um conceito da própria construção, né, das edificações. Estabelecendo a passagem entre os diferentes níveis por onde sugere circulação das pessoas, né. Pode apresentar patamares, tá bem? E aí pela 9050 também tem um parâmetro ali de quando é que tem que ter patamar ou não, que a gente vai ver. Mas o patamar aqui, ele não é uma sugestão do Código de Obras, porque o Código de Obras ele não menciona essa escada, ele simplesmente cita a 9050, né, que é a norma de acessibilidade. E a gente vai ver que o patamar, no caso da rampa, é uma consequência do dimensionamento, porque em função da inclinação que a gente for adotar para projetar a rampa, a gente vai ter que ter um conjunto de patamares, né? Porque eu não posso vencer mais do que X metros com a inclinação adotada. Então, eu não posso vencer, se eu tenho uma altura muito grande para vencer, eu não consigo fazer um lance só de rampa, né? Um plano inclinado, eu vou ter que ter vários planos inclinados. E, evidentemente, que na composição desses planos inclinados, desses vários planos inclinados, eu vou ter que posicionar os patamares, tá? Então, os patamares aqui é consequência do próprio dimensionamento em função da altura que a gente precisa vencer, tá? E da inclinação que a gente vai utilizar. Isso fica muito claro no recorte que eu fiz da 9050, a gente vai chegar lá, tá? Aqui eu fiz um recorte, ó. Bernardo. Sim, diga. A Angelita falou que estava tentando entrar na sala. Não sei se ela conseguiu. Tá, mas não está aparecendo para mim a solicitação dela. Me faz um favor, pega o link ali no Moodle e cola lá no grupo para ela. Já mandei o link. Tá. Mas não está aparecendo para mim aqui a solicitação dela. Então, eu não sei. Tá, vou avisar ela. Algum problema no de novo. A hora que ela clica ali, automaticamente aparece aqui para mim a solicitação dela. Tá, vou avisar eu não ela, sei. então. Tá? Bueno. Vamos voltar aqui. Então, nesse slide aqui, ó, não, mas é a Fábio. A Fábio aqui apareceu. Oi, Fábio. Não é a Angelita. A Angelita ainda não... Agora a Fábio que solicitou acesso, tá? Então, no slide 5 e no 6, gente, ó, eu recortei o Código de Obras, tá? Que trata sobre as escadas, certo? Aí, o que fica estabelecido aqui, né? E isso aqui é a receitinha para fazer escada, né? A grande maioria das vezes, a gente vai precisar resolver escada em residências, né? Pode acontecer da gente resolver escada em hospital, resolver escada em colégio, sim, já aconteceu comigo, mas a grande maioria das vezes
é residência. O que diz o Código de Obras aqui, ó? No mínimo, as escadas, elas vão ter 1 metro de largura, tá? Ó, acho que a Angelita, isso, a Angelita chegou. Oi, Angelita. Então, assim, vamos colocar que, no mínimo, as escadas vão ter 1 metro de largura, tá? Não existe escadas com menos de 1 metro. O Código de Obras, ele dá essa possibilidade, né? O que ele chama de escadas secundárias, que são escadas em garagens, né? Ou de garagens indo para depósitos, né? Escadas que são escadas de serviço, né? Secundárias, ele te dá a possibilidade de resolver com 60 de largura, tá? Então tem essa possibilidade, mas no mínimo vai ser 1, tá? E aí ele fala da passagem, e tem que oferecer passagem mínima de 2. Isso aqui antigamente, no plano antigo, era 2,10, era a mesma altura de porta. Aí para esse plano atual, né, que gerou um Código de Obras atual, que é 2008, essa lei, eles deram a possibilidade de 2, tá? Então diminuíram aí 10 centímetros. E o que é isso? É muito comum, por exemplo, a gente começar a escada, né? E aí, claro que onde eu vou resolver a escada, na caixa da escada que a gente chama, eu não tenho laje de entrepiso. Claro, eu estou fazendo a pessoa, ela ir do piso térreo, né, até o piso do primeiro andar, né, primeiro pavimento ao segundo pavimento. É óbvio que onde eu vou desenvolver a minha escada, né, eu não vou ter laje ali entre aquelas vigas. E aí é muito comum a gente resolver os primeiros degraus ainda tendo laje em cima. Aí vai ter uma viga, provavelmente em cima tem parede ou não, é circulação, mas tem viga, e aí depois começam os degraus assim, já na própria caixa da escada, né? Então a gente sempre tem que cuidar. Esse degrau que está embaixo da viga, ou se é viga invertido, o degrau que ainda está embaixo da laje, de entrepiso, essa altura tem que ser no mínimo 2 metros, não pode ser menos de 2 metros. Senão já começa a bater, né? E eu acho pequeno, eu acho muito pequeno. Aqui mesmo no condomínio é 2 metros na tampa e o reboco assim da viga já está todo quebrado, né? Mas as pessoas não batem a cabeça, mas qualquer coisa que elas estejam carregando, elas batem ali, né? Então podia ser um pouquinho mais alto. Mas óbvio que se determina que essa altura se tivesse determinado que a altura fosse mais alta, isso teria implicação também, por exemplo, no pé direito mínimo, né? Então se entende que o pé direito mínimo é 2,50, tem uma viga aí, se fosse uma viga de 30, eu ainda ficaria com 2,20, né, de passagem, entende? Mas tem mais a altura dos possíveis degraus que você está resolvendo antes da caixa. Bom, enfim, a gente tem que cuidar sempre para que essa passagem seja no mínimo de 2 metros. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam qual é esse 2 metros que eu estou falando? Tem que cuidar. Uma vez, eu peguei um projeto para licenciar de um edifíciozinho de 4 pavimentos ali na rua 15 de novembro, pertinho do mercado. E o cara que fez o projeto, ele tinha feito o projeto arquitetônico, ele era técnico em edificações. Claro, ele não podia assinar, tinha a assinatura do engenheiro. Mas aí eu comecei e era um projeto todo feito a nanquim. Aí eu passei para o AutoCAD aquele projeto, com as medidas, né? Porque coube a mim desenvolver os projetos complementares e licenciar, e depois fiquei responsável pela obra. Não terminei, né? Antes de terminar, a obra está concluída, mas antes de terminar eu me desentendi com aqueles clientes e eu acabei saindo fora. Mas eu me lembro que eu digitalizei aquele projeto no AutoCAD. E aí, quando eu fui fazer o corte, eu fiquei apavorado, porque o camarada tinha feito a escada de uma maneira que quando tivesse assim, no terceiro, estava inviável. Eu subindo a escada, no terceiro ou quarto degrau, a viga ia estar batendo no teu peito, entendeu? Tipo, estava inviável aquilo, entende? Então a gente tem que cuidar disso, porque senão daqui a pouco acontecem essas aberrações. Aí o que eu tive que fazer? Tive que propor modificar a escada, tá? Aí eu botei a viga invertida, né? Modifiquei um pouquinho lá o layout nos pavimentos, em cima, né? Para conseguir. Senão não ia dar. Tá bom?
Então fica essa receita. As escadas elas têm 1 metro de largura e tem que garantir sempre 2 metros de altura livre para a circulação acontecer, tá? Nas edificações de caráter comercial, esse 1 metro ele passa para 1,20 m. Tá? Então, quando as edificações elas têm caráter comercial, em hipótese alguma a gente vai ter escadas com 1 metro de largura, tá bem? Passa a ser 1,20 m. E esses condomínios aí afora Minha Casa Minha Vida, de 5 pavimentos, todos têm escada com 1,20 m de largura, tá? Todos têm, tá bem? Nas escadas de uso nitidamente secundário, já falei, né? Se aceita 60 centímetros de largura. Depois ele fala ali no artigo 141 da fórmula de Blondel, né? Que a gente vai usar a fórmula de Blondel para dimensionar. E aí no passo a passo que eu estou propondo lá no final do material, vai resgatar e vai ficar como receitinha de bolo para vocês, eu sugiro usar a fórmula de Blondel ou Blondel, né? Nunca sei qual é o certo, tem gente que fala Blondel e tem gente que fala Blondel, né? Eu sempre falava aquele programa de fazer gráficos e trabalhar com imagens, né, que é o Corel. Eu sempre falei Corel, mas eu tive um professor na faculdade que falava Corel, né? Enfim, eu acho Corel feio, assim, tem uma estética estranha. E Blondel também, mas é mais marcante. Como vocês quiserem, tá? Blondel ou Blondel. Eu coloquei no passo a passo, no final do material, que vai ficar como receitinha para vocês, usarem a fórmula de Blondel ou Blondel só para confirmarem o dimensionamento que eu estou propondo um pouquinho diferente, mas vai chegar um momento que vocês vão ter que usar a fórmula para confirmar se o dimensionamento está ok ou não, tá? Mas sim, ela é importante. Mas vocês vão ver que depois de tanto resolver a escada, ela vai se tornar dispensável. Vocês não vão dar mais bola para Blondel, né? Vocês não precisam. Vocês vão ver isso, né? Na segunda escada que vocês já vão ver que é uma bobagem e que não precisa. Mas está começando, quer confirmar, né? Fazer a provinha real ali, se o dimensionamento está bem feito ou não, aí usa. O que eu faço, eu vou propor para vocês. Na sequência da Blondel, ó, ele fala que nos edifícios sem elevador, o degrau ele não pode, em hipótese alguma, o espelho ser maior do que 18. Tá? A soleira não pode ser menor do que 27. Tá bem? E aí, se tiver elevador, ó, resolver com 19, a soleira pode cair para 25. É uma escada um pouquinho mais chata de subir, tá? Mas não vai ter grandes diferenças, tá bem? Tem gente que acha assim, que dá para resolver tranquilamente espelho com 20 centímetros, tá bem? Eu parto do pressuposto assim, de que o degrau ideal, uma escada que se propõe assim, a ser uma escada confortável para quem sobe, né? E que também não ocupe muito espaço em demasia, né? É 18 de espelho, para mim o degrau ideal ele tem 18 de altura, né, de espelho, e 28, né, de soleira. Então eu quando lanço eu já vou direto, assim, né, eu já vou direto. Eu pego a altura, divido por 0,18, eu já vejo quantos degraus eu vou ter. Né? Aí, claro, vai dar fracionado, então a gente bota um degrau a menos, diminui um pouquinho, ou dá uma ajustadinha, 18 alguma coisa, tá bem? No caso de residência, tranquilamente a gente pode fazer isso. E aí, em planta, para resolver, eu já lanço com 28. Tá? É o degrau ideal, 18 e 28. Mas pode ir 28,5, pode ir 27,5, 26, até 25, se tu resolver, resolve. Né? Se tu propor, resolve, tá vendo aqui. Tá? Mas fica essa dica, então, tá? Então, da mesma forma que vocês vão gravar que nas residências a escada tem que ter 1 metro de largura, né? Se é uma escada que tem 2 lances assim, um vai, outro vem, minha caixa de escada já tem que ter 2. De viga a viga, já tem que ter 2 metros, né? Também gravem que o degrau ideal é 18 de espelho e 28 de soleira, tá bem? Isso vai ser útil. Nas escadas em leque, o dimensionamento dos degraus se fará no... Escada em leque é uma coisa assim, vocês vão pegar os autores
Aí tem autor que bota fórmula, e mais fórmula, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, o que tem que cuidar em escada em leque, tá? Não vai mudar a largura, não vai mudar os padrões de degrau ideal, 18 e 28. O que vocês têm que cuidar, tá? No eixo central, né, que é o eixo por onde mais vai se caminhar na escada em leque, bem no meio, portanto, 50 centímetros de cada borda, no centro do lance, o degrau ele tem que ter os 28 de soleira, tá? Por um lado a soleira vai ser maior, e por outro lado a soleira vai ser menor, porque o que caracteriza a escada em leque é isso. A altura dos espelhos, os espelhos não variam, não variam. Segue a lógica do 18, que é o ideal, né? Mas a soleira da escada em leque, evidentemente, ela é variável. Aqui, num cantinho, vai ser menor, e lá no outro canto vai ser maior. O que a gente tem que cuidar para fazer esse projeto? No centro, na linha de centro, o degrau ele tem que ter 28. Vocês estão entendendo? E o código de obras, ele fala aqui no bordo não sei o quê, no bordo não sei o quê, mas de outras palavras, é isso que eu estou falando, tá? E ele coloca aqui no lado onde a soleira ela vai ser menor, vocês têm que cuidar para nunca fazer com menos de 7. Por quê? Porque se entende que menos de 7 é inviável. E eu vou dizer para vocês, eu já resolvi escada em leque e eu não consegui resolver com menos de 7, tá? Porque não teve jeito, né? A última casa que eu fiz lá no Recanto de Portugal, o projeto não era uma escada em leque, tá? Era assim, a escada ela tinha um lance, aí eu tinha um patamar, depois aqui tinha um outro lance, né? Não tinha patamar, tinha um lance, aí tinha uns degraus em leque, né? Onde seria um patamar, tinha uns degraus em leque, mudando a direção, depois tinha mais um degrau, e eu tinha depois mais outros conjuntos em leque, sabe? Porque eu não podia vir reto, eu tinha que virar, porque a circulação... Então, ela estava uma escada tinhosa. Por quê? Porque tu tinha um leque jogando as pessoas, né? Para um lado, para subir, porque as pessoas fogem daquele lado que o degrau é menorzinho no leque, né? E depois ela jogava as pessoas para o outro lado. Então estava uma escada perigosa também, né? Mas a planta pediu aquela solução, eu fiz, aprovei o projeto assim. Mas eu disse para os clientes que eu não estava muito contente com aquela escada. E o Juliano queria uma escada em leque. Não, vamos fazer subir aqui. Eu digo, olha, mas a caixa da escada, né, era um retângulo. Eu estava resolvendo numa extremidade, eu subi assim, e ele queria subir aqui e chegar aqui. Teve que dar uma escada em leque. Então, os meus 3 degraus iniciais, eles foram com a soleira parelha, reta, normal. Os 3 últimos também. E todos os degraus, entre esses 3 primeiros e os 3 últimos, eu tive que resolver em leque, tá? E aí, claro, resolvi, a gente executou. Mas a pontinha, assim, muitos degraus da pontinha não ficaram com 7, tá? Bom, mas é uma dica. Então, vai dimensionar uma escada em leque, tu vai cuidar os 28 centímetros, né, da tua soleira ideal, bem na linha de centro, tá bem? E assim a gente sabe que as pessoas elas vão acabar subindo e principalmente descendo a escada, sempre da linha de centro para o lado que a soleira é maior, né? Da linha de centro para aquele lado que a soleira é menor, as pessoas fogem dali, né? Não utilizam, tá? Aqui uma coisa importante para escadas, porque isso se relaciona a uma pergunta que eu fiz para atividade assíncrona, que eu deixei semana passada, né? Ó, sempre que a altura a vencer for superior a 3,20 metros, já falei disso, né? Será obrigatório intercalar um patamar. E esse patamar tem que ter uma dimensão mínima de 80. Não adianta fazer um patamar com 60. Vai ser a largura da escada, se for uma residência, a largura mínima é 1 metro, pode resolver mais larga, mas no mínimo 1 metro, né? E se for uma altura superior a 3,20 metros que tu está vencendo, tem que ter um patamar, tá? O não atendimento desse tipo de parâmetro, tá, tranca projeto na aprovação, tá, gente? Isso aqui é o tipo de coisa que não aprova projeto se não estiver atendendo. As escadas que atendam mais de 2 pavimentos, elas têm que ser necessariamente não combustíveis, tá? Ou incombustíveis. Elas não podem ter combustíveis, elas têm que ser incombustíveis, tá bem? E aí tem aqui
Ó, escada de ferro não é considerada por prefeitura incombustível, tá? Mas para os bombeiros é. Né? Também tu não pode madeira, mas escada metálica para os bombeiros tu pode. Tá? Muito bem. Segundo o Código de Obras, mesmo o Código de Obras, fazendo um apanhado de rampas muito específico da rampa dos passeios, né, eu pus aqui. Mas mais para dar destaque para vocês, porque o que comanda mesmo as rampas é a 90/50. Mas eu quero mais dar destaque aqui para vocês, nisso aqui, ó, que é 8,33. Tá? Isso aqui, gente, vocês podem ter para vocês esse 8,33 com uma inclinação X de qualquer rampa que vocês forem resolver. A gente vai ver que, por norma, a gente pode trabalhar 3 inclinações, tá? Mas se vocês, assim como vocês vão gravar aqui em casa, a largura vai ser 1 metro, que o degrau da escada ideal é 18 por 28, 18 de espelho e 28 de soleiro, no caso das rampas, qualquer rampa que vocês forem resolver, seja rampinha de orelha de calçada, né, para PCD subir com cadeira de roda, seja que rampa for, se vocês forem resolver inclinação com 8,33%, vocês vão estar dentro da norma, tá bem? Então tem que gravar isso aqui. Eu fiz o recorte do Código de Obras, que ele fala em rampa, mesmo sabendo que ele só se refere a rampa de calçada e passeios, mas eu não vou me deter nesses detalhes aqui. Ele está falando que para ter uma rampa, assim, tem que ter um passeio com o mínimo de tanto. Se não tiver tanto, tem que fazer as orelhinhas, né, para conseguir resolver. Então, no centro, como a gente está numa cidade, né, que é portuguesa, os passeios são curtinhos no centro, né, no centro histórico, tu não consegue resolver rampa. Tem muita rampa resolvida assim, de barbeiragem. Né, que tu vê que o cadeirante, se ele sobe ali, ele não tem área de manobra, né? A rampa termina e ele está de cara na parede. Uma barbeiragem desgraçada. Para resolver bem resolvidinho, tu tem que fazer uma orelhinha, fazer com que ele suba numa área que ele possa fazer a manobra, depois mas tem muita barbeiragem. Se a gente sair olhando, prestando atenção, é um horror, né? Agora fizeram umas orelhinhas para aumentar o passeio, para resolver rampa, mas aí a calçada ficou numa cota inferior do que, né, a rua já era mais alta, botando asfalto, então tem umas coisas ali no Osório mesmo, que tu tem a rampa e depois tu tem uma coisa assim, né, uma mudança de nível, do nível onde a rampa dá acesso para o nível da calçada, tu tem outra rampa, né, porque está em cota diferente, e aí essa outra rampa, ela não foi programada e está numa inclinação completamente diferente, né? Então tá um horror. Então, para fazer uma rampa certinha, ficou essa barbeiragem. Umas coisas absurdas, assim, tá? Mas, enfim, porque daí o projeto não considerou essa diferença de nível, o camarada desenhou, claro, em 2D, né? E não considerou que com asfalto novo, a chegada aqui ia ficar mais alta, e aí fica uma barbeiragem desgraçada. Aí tu pensa, cadê a fiscalização para repensar isso aqui? Porque não tá tudo assim mesmo, horrível, tá? Mas então eu coloquei isso aqui, mas o Código de Obras ele se refere a essas rampas dos passeios, tá? E especificamente em relação às rampas, o que a NBR 90/50 ela sugere? Estou indo rápido demais, tá tudo bem aí, esse material vai ficar lá, a aula está sendo gravada, vocês têm acesso depois, né? O Vinícius achava que aprovado na PNP estava liberado da disciplina, mas não, está liberado só da segunda etapa, a primeira etapa tem que fazer, mas as aulas elas estão gravadas, tá, Vinícius? Tu perdeu, em termos de conteúdo mesmo, só a parte de escada de churrasqueira e lareira, sim, mas a aula de churrasqueira e lareira e o material está no Moodle, tá? Então te guia pelo Moodle que tu vai conseguir tranquilamente. E as atividades assíncronas vão ser 3, uma de lareira e churrasqueira e 2 de escada e rampa, uma que vocês já fizeram, eram para ter feito e é que eu vou propor hoje, tá? Então muito tranquilo. E pelo plano a gente teria que fazer uma avaliação no final, mas semana que vem a gente conversa sobre isso para ver o que nós vamos fazer, tá? Voltando ao material, então. O que a 90/50, que é o documento para rampa, nos coloca? Vamos ir devagarinho, tá? Passo a passo aqui, com calma, que a gente tem tempo. Então, eu vou ler aqui, ó.
Uma das questões mais importantes e complexas na aplicação da norma de acessibilidade, a 90/50, são as rampas acessíveis de pedestres, né? Não só os cadeirantes a utilizam, pessoas idosas com dificuldade de locomoção, mães com carrinhos de criança e uma série de outras situações fazem o acesso somente por escadas ser inapropriado. Então, assim, um edifício, né, em altura, ele vai ter elevador. Com mais de 5 pavimentos, é obrigado a ter elevador, né? Ok? Bom, mas se não tiver 5 pavimentos, como o condomínio que eu moro, e os condomínios que existem aí até 5 pavimentos, né? A princípio, era 4 pavimentos. Mais de 4 já tinha que ter elevador. Aí, quando começaram a fazer esses condomínios Minha Casa Minha Vida, e antes dos governos do PT era PAR, Programa de Arrendamento Residencial, quando era PAR, era 4 pavimentos. Tanto é que vocês prestarem atenção, vocês vão ver que os mais antigos, esses condomínios populares aí, são 4 pavimentos. Aí depois que mudou, Pelotas resolveu mudar a legislação, os construtores viram, nós não precisamos fazer alteração em fundação. O reflexo, né, na estrutura é muito menor, colocando mais um pavimento, né? Todas as cidades do Brasil, a grande maioria, né, as metrópoles e tal, resolvem até 5 pavimentos sem elevador. Por que Pelotas aí convenceram os vereadores e mudaram, né? Então a cidade passou a resolver edifício até 5 pavimentos sem elevador. Bom, mas o que está colocando aqui? Até 5 pavimentos, tu não precisa ter elevador. Se quiser ter, ótimo, né? Mas por uma questão financeira não se viabiliza, né? Porque é caro o investimento, né? Mas tu poderia ter, mas enfim, né? Edifícios de alto padrão, até 5 pavimentos, tem elevador, né? Mas popular não, porque não se viabiliza, porque é caro. Tá? Mas então, até 5 pavimentos, como é que tu garante acessibilidade? Só com escada, né? Então, o que a legislação ela diz? Tu pode resolver sem elevador, até 5 pavimentos, só escada, mas tu tem que respeitar uma proporcionalidade com apartamentos acessíveis no térreo. Então, se eu não me engano, não sei, mas teria que olhar na lei qual é a proporcionalidade. Vocês vão ver que todos esses edifícios que passaram a ser feitos com 5 pavimentos sem elevadores, populares, eles vão ter uma quantidade de apartamentos no térreo com banheiros maiores, por exemplo, né? Porque são apartamentos com acessibilidade, né, no térreo, tá bem? Mas aí a gente fica pensando, né? Não é acessibilidade, mas é uma acessibilidade restrita. Até que ponto a acessibilidade é restrita, ela de fato garante que o condomínio é acessível, né? O cadeirante ele fica proibido de morar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele vai sempre morar no térreo, entendeu? É o que está colocado em arquitetura de interesse social nesse caso, né? Mas é uma forma que se achou de conciliar esses interesses, né, econômicos, de aumentar a quantidade de unidades, né, para aquele tipo de fundação, enfim, tá? Mas mesmo em edifícios com elevador, que tu consegue garantir acessibilidade em todos os pavimentos, ele entra no elevador e ele vai para o andar que ele quiser, né? Muitas vezes na rua, esse edifício ele é elevado, né? Ou pela própria topografia. Então, o que adianta ter elevador e ele conseguir ter acessibilidade do térreo para os outros pavimentos, se ele não consegue acessar o hall, né? Então, muitas vezes, tu tem que resolver rampas para ele conseguir, do passeio público, acessar o hall do edifício, tá? E aí, essa rampa, às vezes, ela também é difícil de fazer, entendeu? Porque a gente vai ver que pela inclinação mínima, mesmo usando a maior inclinação que a norma te permite, isso dá uma projeção horizontal gigantesca, tá? E eu fiz exemplos aqui para a gente verificar isso, tá? E inclusive a rampa da orelhinha do passeio da calçada, que o Código de Obras da Prefeitura se refere, ela sugere a inclinação correta, né, colocada pela 90/50. E claro que ela já colocou a inclinação mínima, né, a inclinação que nos dá, que todo mundo usa, tá? Que é a que nos dá
enfim, a viabilidade em planta, tá? Porque a gente vai ver que tem 3, tá? Ela já sugere ali a maior, tá? Que daria a menor projeção, tá bem? Então, em se tratando de grandes desníveis a serem vencidos, por exemplo, circulação vertical de um edifício, considera-se que os elevadores são acessíveis, ok? Né? No entanto, é bastante comum existirem desníveis, isso que eu já falei, tá? A norma define rampa como qualquer superfície com inclinação igual ou superior a 5%. E o que é inclinação 5%? Né? Significa que a cada 1 metro de projeção do plano inclinado na horizontal, né, cada 1 metro na horizontal, essa rampa está elevando o cidadão que circula 5 centímetros. Tá? Essa é uma inclinação mínima. Depois a gente vai ter 6 alguma coisa, para cada 1 metro sobe 6, alguma coisa, eu botei uma tabelinha, e tem a 8,33. Para cada 1 metro sobe 8,33. Então todo mundo usa 8,33, né? Mas tu pode subir menos a cada 1 metro. Pode subir 6 alguma coisa, pode subir 5. A gente vai ver qual é a diferença. É que se tu usa 5, está tornando uma rampa mais confortável do que subindo 8,33. Ela é muito mais confortável, né? Sobe menos a cada 1 metro. Então tu consegue, só que essa rampa, ela vai te dar um percurso ainda maior. Ela é mais confortável, mas o percurso é ainda maior. Então tu gasta ainda mais área para resolver nessa inclinação. Mas tu consegue com um lance só, gastando mais área, e ela sendo mais confortável, a norma te diz, te dá em troca a possibilidade de tu vencer com um lance só, uma altura de até 1,5 metro. Aí conforme tu vai aumentando a inclinação e tornando ela menos confortável, a norma vai te diminuindo a altura máxima a vencer. E aí vão surgindo os patamares, porque daqui a pouco tu tem 20, 30 metros de rampa, entendeu? Para subir uma altura. Entende? E como é que tu resolve isso em planta? Não, então a norma te faz quebrar e aí surgem os patamares, tá? É por isso que eu fiz aquela pergunta na atividade lá, assíncrona, né? Qual é a fórmula que a gente usa para calcular isso? Qual é a fórmula? Tá aqui, ó, a inclinação da rampa, isso aqui não vai mudar nunca, tá? E isso aqui, gente, claro que o professor lá de matemática e de física tem muito mais propriedade para explicar isso para vocês do que eu, mas isso aqui tem um pé lá na relação, né, do seno, cosseno, mas aqui principalmente com tangente, tá? A gente sabe que a tangente do ângulo, né, daqueles ângulos internos do triângulo retângulo, o que é a tangente do ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Seno trabalha com o cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno, lembram disso? O cateto adjacente pela hipotenusa. Hipotenusa aqui seria o próprio plano inclinado onde se caminha, para circular, né, de um nível para o outro, não é verdade? E os catetos, um deles, né, o cateto oposto à inclinação, é a altura, que tu está elevando o cidadão que caminha no plano inclinado, né, e o cateto adjacente é a projeção horizontal. Então essa fórmula, se a gente for estudar de onde ela vem da relação tangente, tá? Então inclinação é igual ao quê? A altura, que é o cateto oposto, estou só falando de onde vem, mas a altura, vezes 100, dividido pelo comprimento, que é o cateto adjacente. Né? Então se transforma essa relação de tangente aí, né? E vai ser sempre isso. Bom, mas a gente sabe que a inclinação a gente vai adotar é 8,33, porque se a gente adotar 6 ponto alguma coisa ou 5, que são as possibilidades que a 90/50 nos dá, aumenta a projeção horizontal, né? Então a gente já sabe que a inclinação que a gente vai adotar é 8,33. Pode acontecer, a gente mudar, não tem problema. Mas na maioria das vezes é 8,33. É como a gente tem a inclinação e a gente quer saber qual é a projeção horizontal, porque a gente quer desenhar ela em planta, né, de uma forma que ela esteja correta à luz da norma, né? A gente inverte aqui, ó, né? No lugar do I, que é a inclinação, a gente bota o C, que é o comprimento, que é a projeção horizontal, e no lugar do C a gente coloca a inclinação. Tá bem? Então, dando um exemplo aqui embaixo, ó, para vencer um desnível de 80 centímetros,
Eu não entro com centímetros, eu entro em metros, né? Então 0,80. Ó, utilizando uma rampa com inclinação de 8,33, qual é o comprimento necessário? Por que eu estou multiplicando por 100? Porque daí eu tiro o símbolo de percentual, não é verdade? É por isso que a gente multiplica por 100. Entenderam isso? Então tá aqui, ó, para eu saber o comprimento da rampa, que é a projeção horizontal dela, né? Que é o cateto adjacente, 0,80, que é a altura a vencer, eu entro em metros, vezes 100 divididos pela inclinação, que é 8,33. Se tiverem com a calculadora aí, podem calcular, vai dar 9,60. E isso aqui, gente, é bastante, tá? É bastante, mas às vezes a gente tem muito mais de 80 centímetros para subir. E aí isso dá um minhocão. Dá um minhocão. E o que que determina os patamares, né? Com essa inclinação, a 90-50 está te dizendo que com essa inclinação eu posso elevar no máximo 80 centímetros. Se eu tiver uma altura superior para vencer, eu já vou ter que resolver 2 rampas. Aí eu tenho 2 lances e um conjunto de patamares para intercalar esses lances. Tá? E é isso que define se eu vou ter patamar ou não e a quantidade de patamar. Tá? É claro que se eu quiser colocar mais patamares, eu vou tá deixando essa escada mais confortável. Se o meu projeto esteticamente também pedir isso, eu posso colocar mais patamares. Mas tem um mínimo, entende? Tem um mínimo. E aí eu dei um exemplo disso aqui na sequência, ó, para ficar elucidativo para vocês. Deixa eu ver, cadê? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui nesse slide. Ó. Não. Vamos seguir aqui, depois a gente vai ver um exemplo, tá? Vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam a aplicabilidade dessa forma? Só que não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, tá? Não vai mudar. E essa inclinação de 8,33 é a inclinação que o Código de Obras recomenda, mas o Código de Obras já sabe que tu pode trabalhar com 6 ponto alguma coisa ou 5%, tá? Só que daí aumenta, e como a gente está numa cidade que os passeios eles são curtinhos, principalmente na região ali do centro histórico, já colocou 8,33, né? Mas já fazendo a referência do que a 90-50 solicita. Vocês entenderam isso? Doris, tu entendeu isso, Doris? Doris. A Doris está dormindo. Fábio, tu entendeu? Fábio. Juscelito, não tem ninguém em aula. Juscelito, entendesse? Tem sim. Fábio entendeu. Tá. Eu Sim. entendi. Tá, Karina entendeu. Natanael, entendesse isso? Tu tinha me falado pelo WhatsApp no meio da semana, tu tinha falado em 2 ponto alguma coisa. Eu não sei de onde tu tirou aquela inclinação de 2 ponto alguma coisa, mas eu não quis dar papo, porque, claro, eu tava fazendo o material, de onde é que o Natanael viu 2 ponto alguma coisa? Não existe essa possibilidade, tá? Não existe. Eu até posso fazer uma rampa com 2, alguma coisa por cento, eu posso, tá? Mas ela vai ficar mega confortável, essa rampa. Só que é o seguinte, vai ficar, Deus me livre, dependendo da altura a vencer, né? Eu não me lembro dessa inclinação. Isso aí foi uma inclinação? Tu me falasse no WhatsApp, a não ser que tu estivesse te referindo a outra coisa, e eu imaginei que fosse percentual. Pode ter sido já um resultado do cálculo da forma, e eu entendi que tinha sido uma inclinação. Tá, mas enfim, tu entendeu essa fórmula? Tá claro para ti? Essa inclinação e como é que calcula, como é que chega? Tá. Vamos seguir aqui, porque é bem interessante o resto. Ó. Depois eu coloquei aqui o link para vocês olharem, tá? Olha só, aqui tu tem um recorte assim em planta, como é que eu desenho em planta, porque esse piso tátil com bolinha aqui, que é o alerta, para mostrar que está mudando a direção, né? Aí o camarada que é PCD visual, né? Ele vê que sempre que vai mudar a direção, né? Que a gente tem que botar o conjunto de piso tátil de alerta, tá? Mas eu acho que esses pisos táteis e como fazer esses caminhos, a diferença do alerta para o direcional,
vocês vão estudar, se é que já não estudaram em materiais de construção. Lá nas cerâmicas tem lá um capítulo que tem que entrar piso tátil. Inclusive tem uma lei agora que todo passeio em Pelotas, que é em loteamento, que tem os gabaritos de passeio e eixo carroçável, né, definidos, essas calçadas elas têm que ter o alinhamento com o direcional, que tem que ficar a 60 centímetros do muro, né, e o cadeirante ele sabe que o muro está ali, o direcional, né, e aí tem que ter os alertas. Por exemplo, eu venho com um plano, e aí de repente eu tenho um plano aqui inclinado que é da rampa do carro, né, para acessar lá o nível do lote. Então ali eu preciso botar um de alerta para o camarada ver que está mudando, aí ele sabe que vai mudar alguma coisa, entende? Tem que resolver, né? E aí aqui tem um detalhezinho em planta e aqui tem um detalhezinho em corte da rampa. Olha que interessante isso. Depois lá no outro slide eu coloquei o link. Isso aqui eu tirei de uma página que estava aí explicando a 90-50, tá? Então, por exemplo, a rampa tem que ter o guarda-corpo tem que ter no mínimo 1,20 m, acima do plano inclinado. Isso aqui é uma muretinha, em cima da muretinha que está o guarda-corpo e a estrutura do guarda-corpo do corrimão, né? Mas ó, o guarda-corpo tem que ter 1,20 m. E os corrimãos, ó, ele pede 70 e 92. Isso é norma, tem que ser 2. E por que o de 70? Porque no de 70 o cadeirante se segura. 92 vai ficar muito alto para o cadeirante. E 92 é para quem não está usando a cadeira de rodas, tá? Não está usando. Ah, mas e eu nem uso. Bom, aqui não tem nenhuma dificuldade de locomoção, né? Um idoso, né? Um velhinho, e a gente tem que ter cuidado para falar velho, né? Idoso. Mas agora eu estou tendo aula do mestrado, segunda-feira mesmo tive aula com a professora Cleoni, e ela se apresentou e ela não gosta de ser chamada de idosa. Eu sou velha, eu não sou idosa, eu sou velha. Porque idoso, para ela, tem esse caráter, assim, de dependente, de que tem problemas de locomoção, né? Aí eu acho que ela não tem. Eu sou velha, tá? Mas, enfim. Então, aqui tem os cortezinhos, ó, né? Aí tem o nível aqui do plano, né? E depois ele dá o nível da muretinha, sugerindo a muretinha 15 centímetros, tá? E essa estrutura aqui dos corrimãos, ó, sempre avança 30 centímetros, ó, do eixo vertical onde começa. Então sempre avança no patamar. Isso aqui é para ajudar na manobra do cadeirante, para ele não ficar sem ter onde segurar para fazer a manobra, tá? Muito bem. Então, um corte interessante aqui, ó. Vocês podem usar isso aqui como receitinha para os detalhes de rampa que vocês forem fazer na vida aí também, né? E aqui na outra direção, um corte na outra direção. Como é que é a planta, né? Sempre tem que ter o eixo, ó, por onde vai caminhar. Em cima a gente bota a inclinação e embaixo a gente bota o comprimento do lance, né? São informações que tem que ter por norma. E aqui como que aparece o guarda-corpo e como que aparece o corrimão. E se essa rampa tivesse parede dos dois lados, teria que ter só o corrimão, tá? Aí não vai ter a estrutura do guarda-corpo, o guarda-corpo é a própria parede, né? Mas se for uma rampa na rua, assim, vai resolver assim, tá? Muito bem. Aí tem uma tabelinha aqui, ó, da 90-50, eu coloquei aqui o link onde eu peguei ela, mas eu mandei também a 90-50 e ela tá lá, né? Mas nesse link aqui tá bem elucidativo, das possibilidades de inclinação, né? Então, repara, eu tenho 3 possibilidades por norma que são possíveis para resolver rampa. Independente de ser uma rampa para elevar a pessoa do térreo para o primeiro andar, do primeiro para o segundo, ou ser uma rampa de acesso de calçada. Tudo é rampa. Se não tiver degrau, é rampa. E aí eu estava pensando, estava montando essa aula, até minimizei aqui para ver vocês, e eu estava pensando no episódio, quando a gente é estudante, a gente é romântico, né? Vocês devem ser românticos. A gente sempre pensa assim, que depois de formado, a gente vai eu não desejo que o romantismo de vocês não se concretize, né? Mas o romantismo, ele é um conceito, assim, filosófico, que tem relação com utopia, né? E a gente, quando é estudante, tem até aquela música do Milton Nascimento, né, que fala, a gente é muito romântico, tá?
Quando vocês depois tiverem anos de formado, na luta, aguentando desaforo de clientes, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Claro que eu desejo que o romantismo de vocês se concretize, que de fato vocês sejam milionários, mas o meu romantismo era muito assim, que eu ia me formar, que eu ia ser arquiteto de uma grande construtora, respeitadíssimo, ia ganhar muito dinheiro, ia ter sempre um carrão, enfim, ia ser sempre... Isso era o meu romantismo, tá? E aí, uma vez, conversando com os amigos dentro do RU, porque eu comia no restaurante universitário, e a gente tinha tido aula assim, nessa coisa de acessibilidade, e eu pensei em lançar um movimento que era contra os degraus na cidade. Olha o nível, né, de romantismo do cidadão. Então, por que o degrau? Se a rampa todo mundo sobe, por que o degrau? Por que a gente não resolve as coisas só com rampa? Por que o degrau? Por exemplo, a calçada, ela tem um degrau do meio-fio, mas o cadeirante ele não consegue subir. E aí, se não tem rampa, ele não consegue ter acesso. Então, vamos lançar um movimento para acabar com o degrau e só a rampa. Aí os colegas assim, boa, vamos fazer e tal, vamos lançar esse movimento. Aí do lado tinha uma senhora, que não me lembro qual é o curso que ela fazia, e ela me cutucou assim, ela estava na mesa, só que ela não era minha amiga, eu estava falando que os meus amigos estavam na mesa. E ela disse assim, não sei de que curso que ela era, e ela disse assim, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, eu não sou cadeirante, mas eu não consigo subir quando é rampa. Eu só subo quando é degrau. Acabou com o movimento na hora. Eu nunca mais pensei em lançar movimento nenhum para acabar com o degrau. Porque ela era um pouquinho gordinha, né? E ela não era uma idosa, mas ela era gordinha e ela tinha, em função disso, né, dificuldade de locomoção. E para ela, era muito mais confortável, por mais que fosse difícil subir uma escada, do que subir uma rampa. Já pararam para pensar nisso? Né? Então, o movimento para acabar com as rampas acabou ali naquele momento. Por que eu lembrei disso agora? Né? Nem sei. Mas, enfim, o que acontece aqui? Ó? Nós temos 3 possibilidades de rampa por norma. Tá? Eu vou repetir. Se a gente quiser fazer com uma inclinação menor de 5%, como 2 e pouco, que eu achava que era a inclinação lá que o Natanael estava me falando no atendimento, pode, mas não vai ser assim, a gente vai ter muito mais, vai comprometer uma área muito maior em planta, né? E na projeção horizontal, vou ocupar muito mais espaço. Então, repara que vai ficando muito inviável. 8,33 é a maior inclinação com o ok da norma. E mesmo assim, já é um horror a área que ocupa, tá? Porque, claro, é uma relação de triângulos, né? Lembrem da tangente, tá? Então, vamos lá. Inclinação de 5% também é conhecida como 1/20, né? Porque o que acontece? A cada 1 metro vai subir 5 centímetros. Se eu pegar 100, que é 1 metro, dividir por 5, a gente tem 20 vezes. Então, na projeção horizontal, dá 20 vezes aquilo que vai estar elevando o cidadão que está subindo, né? E saindo de um nível para o outro, né? Aqui vai ser 16 vezes e aqui 12 vezes, tá? Por isso que a de 5% também é chamada 1/20. Isso aqui não tem nada a ver com escala, tá? Até vocês podem achar que é escala, que tem relação, mas não tem a ver com escala gráfica. É isso que eu quero dizer quando eu digo que não tem a ver com escala, tá? Então, pode resolver com 5%, tá? E aí tu pode resolver só com lance, tu pode resolver 1,50 m. Tá bem? Só com lance, tá? Claro que se tu quiser resolver com N lances, tu pode resolver também com N lances. E não tem limite, né? Tem que fazer esse cálculo para ver. Mas aí tu, né, 1,50 m, com 5%, quanto vai dar de projeção horizontal? E aí no projeto tu pode fazer N minhocas para conseguir subir. Isso vai gerar N patamares, não tem limite, tá? Não tem limite. E tu pode fazer com um só, para vencer 1,5 m, tá? Se tu usar a inclinação de 6,25 a cada 1 metro na projeção horizontal, tu vai levar o cidadão que se desloca, né, 6 centímetros e 25, 6,25, tá? Aí a tua altura máxima para resolver com um lance só baixa para 1 metro, correto? Baixa para 1 metro. Então, repara, tu já tem que, no mínimo, aqui resolver com 2 lances.
se fosse 1,50 m de altura a vencer, e tu tivesse com uma inclinação de 6,25, tu já ia ter que ter 2 lances aqui para subir. Tu não consegue, mas só com um tu não consegue. E se eu quiser fazer com vários, não tem limite também, né? E aqui a inclinação mais usada, tá? Que é a maior permitida pela 90-50, né? É também chamada de 1:12, tá? Já expliquei a relação disso aqui. Tu consegue com um lance vencer 80 centímetros, tá? Bom, quantos lances eu posso ter? Porque essa altura a vencer pode ser maior de 80. Mas a cada 80 eu vou ter que ter um lance. Essa é a relação. Eu posso ter 15 lances, mais do que isso. Mas aí reparem, chega um ponto que tu diz assim, tá louco, tu manda as favas essa possibilidade de resolver essa ascensão com rampa, né? Porque, entende? É por isso que não é um elemento assim muito utilizado, né? E as rampas que a gente vê, na maioria das vezes, elas são os desastres. Por exemplo, vocês acham que as rampas da rodoviária estão dentro do padrão da 90-50, né? Nem pensar, nem pensar. Faz o cálculo, né? Transfere aquela helicoide, né? Transfere aquilo em trajeto reto, tá? E faz o cálculo para tu ver a projeção horizontal em relação àquele desnível que vence. Aquele desnível da rodoviária tem muito mais de 5 metros, ou mais ou menos 5. Aquilo ali não é um pé direito, assim, de residência, 3 metros. Aquela rampa é um horror. Aquela rampa é um horror, né? Um horror, tá bem? Mas a gente, para vencer um pavimento para outro, é difícil de usar, porque tu deixando ela dentro da norma 90-50, ela ocupa muita área, demanda muito espaço em planta, né? Então a gente acaba não resolvendo com rampa, né? Vamos para a escada e vamos colocar elevador, entendeu? Porque daí a gente garante acessibilidade em todos os pavimentos, né? Mas mesmo assim, na chegada, às vezes, não tem como, né? A botar elevador na chegada? Pode, né? Aí tu bota um monta-carga, um elevadorzinho só para o cadeirante. Por exemplo, aquele prédio, eu não sei se é da Porto 5, eu acho que é, como é que é o nome? Não é Beverly Hills, tem o nome daquele bairro lá dos Estados Unidos, que é um bairro bem proletário como é que é? Como é que é o nome, gente, daquele bairro lá em Nova York? É o Brooklyn, que fica na Barroso? Brooklyn. O Brooklyn, Sérgio, como é que ele garantiu acessibilidade? Porque o térreo do Brooklyn tá alto, eu acho que tá uns 2 metros da calçada, porque eles tinham que resolver garagem, né? Então, o pavimento térreo do Brooklyn tá, acho que uns 2 metros do passeio, e não tinha área para resolver rampa. Como é que tu resolve rampa? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma reentrância naquela estrutura ali, naquele espaço que, em tese, do outro lado era a garagem, fizeram uma reentrância, né? Resolveram escada, camarada subir, e aí quando sobe, acessa, assim, um nível que tem lojinhas. Ficou interessante aquele projeto. Mas ali, antes da escada, tem uma outra reentrância na reentrância, né? Com um monta-carguinha, um elevadorzinho, para cadeirante. E aí eles garantiram o acesso, entende? Porque não tinha espaço em planta para tu resolver rampa. Aí tu imagina, 2 metros para vencer e rampa, né? Qual é o espaço que ia demandar? Entende? Não tem? E isso, assim, é uma coisa que primeiro vocês deverão pensar, por exemplo, quando vocês forem consultados, né? Consultados para fazer consultoria, porque, por exemplo, qualquer tipo de serviço que vai se desenvolver dentro desse negócio, dessa construção que foi alugada, e é muito comum isso para a clínica. As clínicas vão, uma cidade como Pelotas tem um monte de casarão, e esses casarão, eles têm um piso alto do térreo, né? Porque tem as gateiras, tem os porões, então, e aí bota a clínica. Tudo bem, pode botar, mas e aí? O cadeirante, ele tem que acessar, né? Não existe aquela história de fazer uma rampinha e aí colocar a rampinha ali para o cadeirante acessar quando ele chegar.
Se a prefeitura não permite, não é assim que funciona. Não pode ter uma rampinha assim que o secretário vai correndo ali, vai botar para o cadeirante acessar com qualquer inclinação. A gente não consegue aprovar projeto assim, né? De estabelecimento de saúde, nem na vigilância e nem na prefeitura. Tá? Tem que ter acessibilidade. Então, assim, acessibilidade é a primeira coisa que vocês vão ter que avaliar quando vocês forem consultados para ver a viabilidade de um estabelecimento qualquer, entendeu? Então, se for mais alta a calçada, não, aluga esse, vamos procurar outro, porque vai ser difícil de resolver, né? Ah, mas dá para colocar um elevador, bueno, tu quer bancar, pode tá, compra elevador, né? Compra elevador e vamos botar, entendeu? Mas assim, para serviços assim, de empresas pequenas clínicas, o pessoal avalia que é muito caro, e aí não tem viabilidade. Agora, quando é um investimento público, por exemplo, aquele casarão ali na Praça Coronel Pedro Osório, amarelo, lá da Secult, do meio, que hoje é o museu, eu nunca entrei ali, depois que reformaram, entrei uma vez, nunca mais fui, mas tive na inauguração ali, que é o Museu do Doce, pode ser? Ou o Museu do Doce é o da esquina? É o do meio, tá? Que tem uma escadinha assim, e tem uma fontezinha ali no meio. Botaram um elevadorzinho para cadeirante, porque tu não tinha como resolver com rampa aquilo ali, entendeu? Não tinha como, tá? E no Mercosul, quando reformaram o Mercosul, botaram uma rampa em cima da calçada pela lateral, que eu achei terrível, entendeu? Porque roubaram espaço do passeio, tá? Eu acho que tinha que ter uma outra solução ali, né, para resolver. Mas o Mercosul tiveram que botar aquela rampa pelo lado. Aí o cadeirante, ele não entra no acesso principal, ele entra pelos fundos. Eu acho isso bizarro. Não é bizarro isso? É bizarro. Que acessibilidade é essa? Bom, às vezes não tem alternativa, tá? Mas então tem que analisar. A acessibilidade é a primeira coisa que tem que ver quando for fazer essas viabilidades aí, tá? Bueno, então aqui está colocado as inclinações, né? Todo mundo usa 8,33. Aqui eu acho que era o exemplo que eu queria dar, tá? Para vencer um desnível de 1,50, utilizando uma rampa com inclinação de 8,33, tá? Então, o que aconteceu? Primeiro, com um lance só, a gente não poderia vencer, tá? Porque a inclinação 8,33, ela te deixa com um lance, com um plano inclinado, elevar o cidadão que está caminhando, né, se elevando de um nível para o outro até 80 centímetros, tá? Mas se pudesse, né, coloca na fórmula, 1,50 vezes 100, divididos por 8,33, 50 por 8,33, 18 metros. Só que eu não posso, eu conseguiria resolver com essa inclinação em 18 metros, assim, a rampa, olha o rampão, né? Para vencer 0 a 1,50, mas eu não posso, porque nessa inclinação eu consigo elevar no máximo 80. Então, qual seria a solução, né? Fazer 2 lances. Então, tu faz 2 lances, vencendo cada um 75 centímetros, é o que está aqui, ó. E tu consegue resolver esse problema aqui, né? Com inclinação de 8,33. Vocês entenderam? Aí daria um patamar intermediário, porque eu tenho 2 lances. Sobe, tem um patamar, sobe, cheguei no meu destino, né? Então é isso que determina a quantidade de patamares. Vocês entenderam isso? Bem? Aí depois eu coloquei aqui que tem uns casos que a 90, 50, ela te permite usar a inclinação maior de 8,33. Só que daí tu tem que cair na 9077, tá? Que é a norma lá dos PPCIs, das rotas de fuga, e aí tu calcula o fluxo, aí tu faz uma rampa mais larga, e existe uma proporcionalidade pela largura da rampa e pelo fluxo, então tu bate largura com fluxo, aí ela te permite, mas é uma exceção, tá? É uma exceção. A rigor, claro, tem que saber disso, que dá para fazer com 12, 12,5, só que daí tem que cruzar, que eu estou falando para você, tem que ir para 9077 e ver qual é o método. Ele cruza largura com fluxo e tem que ser na rota de fuga, tá? Não é que não dá para resolver, dá, mas a grosso modo quer resolver sem problema, sem esse negócio bater lá na prefeitura e voltar, então pode fazer isso aqui que eu estou propondo, que vocês não vão ter problema nenhum, tá bem?
Aqui tem mais umas questões dessa seção da 9077, e aí a gente chega no passo a passo de escadas, tá? Ficou alguma dúvida de rampa, hein? Tem alguma dúvida de rampa? Tiver que resolver uma rampa em qualquer lugar aí, vocês têm alguma dúvida ou não, tá? Eu achei o material bem elucidativo, mas se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, algum xingamento, acabou o meu mate. Professor, É a hora de fazer. Fala, Vini. até para a rampa de acesso de estacionamento, é essa mesma porcentagem? Aí assim, isso tudo é rampa para as pessoas, tá? Para as pessoas. Rampa de estacionamento é para veículo. Aí tu tem especificamente uma página, um capítulo grande lá no Código de Obras que é para rampas de acesso de veículos, tá? É outra proporção, tá bem? Mas aí é específico lá no Código de Obras e tem lá a rampa, tá? Aí tu usa o Código de Obras, tá bem? Porque para veículo, por exemplo, uma rampa do estacionamento do shopping, tá? Como é veículo, como é motor, não são pessoas que estão caminhando ali, não são cadeirantes, se permite uma inclinação maior, sim, tá? Mas também tem limite, mas é uma inclinação maior, tá bem? Mas aí tu tem um capítulo específico para isso no Código de Obras, tá? E aí também fala o que tu pode ter no meio-fio, no caso da rampa da calçada, o que pode avançar no passeio, o que não pode avançar, como é que tem que fazer, né? Geralmente eles deixam avançar, mas tem que ser assim, daquele tipo que tu possa levantar. Eu acho aquilo terrível, né? Caso contrário, tem que fazer a rampa com reentrância no passeio, né? Mas se eu não me engano, ele aborda ali também a inclinação, tá bem? Dá uma olhadinha depois, tá? Bom, para terminar, o passo a passo da escada, tá? Que eu sugeri para vocês. E aí eu falo da atividade assíncrona que eu estou propondo hoje, para vocês me entregar até semana que vem. E aí, lembrando, semana que vem, a gente vê shaft e elevadores, né? E não vou ter atividade síncrona. E aí vocês vão ter que me lembrar na semana que vem da gente definir como é que nós vamos fazer a variação que é ANTAC, tá? Então, hoje eu proponho a terceira atividade, que também é de escadas, mas eu acho que é legal que seja assim, porque vai ser muito recorrente isso na vida profissional de vocês terem que resolver escada. E eu me lembro quando eu estudava edificações, quem me deu escada foi a Gisela, e a Gisela mandava a gente ler um negócio, e o cara assustava, dizia assim, que toda vez que tinha que resolver escada era um pepino, tinha problema. Não tem problema nenhum, entendeu? É muito tranquilo, tá? E aí vocês resolvem, sempre se concreta a escada, por exemplo, depois da estrutura, tá? Porque a forma da escada é uma forma mais chata de fazer, demora mais, mas não tem segredo nenhum, entende? Risca ela no chão, né? E ali no curso a gente simula a prática de escada, né? Porque não muda também, né? Tu desenha ela no chão, e aí tu tem que ter parede para conseguir desenhar ela em corte, né? E aí tu desenha no chão em planta, sobe, né? Desenha ela ali, né? Na parede. É muito comum na obra, às vezes, não ter parede em algum lugar, né? Claro, se a escada está solta, assim, no ambiente, não tem. Aí a gente tem que fazer a parede de madeira para desenhar ela. E aí tu vai te guiando pelo desenho vertical que tu fez e tu vai fazendo, né? É uma barbata, tá? Uma barbata, não tem problema nenhum, né? E aí a gente faz depois, porque, claro, demora mais para fazer essa forma. A gente faz a forma de todo o resto, né? Deixa as esperas em cima, onde ela vai engastar, né? Se ela tiver encostada em alguma parede que a gente já tenha feito em alvenaria, a gente corta para o concreto entrar na alvenaria, né? E a gente faz os ganchinhos para engastar a armadura também, ajuda, né? Às vezes não precisa, entendeu? Enfim, e a gente faz, mas não tem problema nenhum, tranquilamente. Então, como é que é o meu passo a passo de escadas que eu coloquei aqui para sugerir para vocês? Primeiro passo, verificar a altura a vencer. Vai ser sempre assim, tá? Então, basicamente, a gente considera de contrapiso a contrapiso, de parte superior de contrapiso do nível inferior, a parte superior do contrapiso do piso superior, tá?
Verifica a altura a vencer, pé direito, mais espessura de laje, né? De topo a topo, tá bem? O que tem que considerar aqui, tem que ter cuidado, né? O que acontece? Geralmente, no pavimento superior, e isso é muito importante, tá? Não subestimem isso que eu vou falar, é importante, porque muitas vezes camarada erra aqui, tá? O que acontece? Quando a gente faz a laje, né, de entrepiso, a gente não considera essa laje pronta para já colocar um revestimento em cima, seja flutuante, seja cerâmico, não. Porque essas lajes, elas vão ter flecha, tá? Se a gente simplesmente colocar um revestimento cerâmico em cima da laje, no momento que ela apresentar a flecha, o que vai acontecer com esse revestimento cerâmico? Ele vai soltar todo, tá? Então, o que a gente faz? A gente sempre regulariza em cima da laje, com uma regularização em argamassa de cimento e areia, tá? É um contrapiso, tá bem? Mas como não está em cima de um colchão de brita e não tem solo embaixo, a gente não fala contrapiso, a gente fala regularização da laje, tá bem? E isso é bom também porque, às vezes, por mais que a forma tenha ficado bem feita e bem galgada, né? Na hora de puxar o concreto, camarada pode dar um probleminha aqui, pode dar um probleminha ali, pode se passar aqui e ali, na régua. E o que acontece? Pode ficar, em algum momento, uma espessura um pouquinho menor de concreto, um pouquinho maior. Então, a gente também regulariza para ficar perfeitamente no nível. Essa regularização a gente faz de 3 a 5 centímetros. E a gente precisa considerar isso no cálculo da altura, porque senão vai faltar. Vocês estão entendendo? E aí, se a gente não considera, na hora de dimensionar, na hora de executar, vai ter esses 3 a 5 centímetros a mais. E aí vai ficar diferente, meu degrau ele pode ficar mais alto, né? Aí o camarada que faz a forma, o que ele faz, né? Ele pega ali o projeto, o degrau tem tanto de altura, né? Na hora que ele desenha na parede, ele desenha essa altura. E aí ele vai puxando as linhas do desenho que ele fez embaixo, né? E ele vai colocando ali, 18, 18, 18, 18. Né? E aí chegou lá em cima, ele não dá bola, né? Bom, o último é o que deu, né? E aí o que acontece? Fica diferente. E isso é uma barbeiragem de iniciante, entendeu? É uma barbeiragem, e é muito comum. Tu tá caminhando assim. Outra coisa que é muito comum, tu ter embaixo um revestimento cerâmico, tá? Um porcelanato, e em cima tu ter um flutuante. Entendeu? Né? O porcelanato com argamassa colante dá um pouquinho mais do que o flutuante, tá? A diferença não é tão grande, ela não chega a ser considerável. Mas se tiver mais errado, se não tiverem considerado o revestimento em cima, a regularização, essa diferença vai gritar. E agora não é tão usual, tá? Não é tão usual tu usar as forrações e os carpetes, né? Mas também dá uma diferença considerável. Fosse botar, por exemplo, embaixo um soalho, né, ou assoalho, eu nunca sei qual é o certo, tem gente que fala soalho, mas embaixo tu tem todo o barroteamento, mais a espessura, isso dá uma coisa grande, né? E aí em cima tu bota um flutuante, ou tu bota um porcelanato, ou tu bota um carpete, vai dar uma diferença grande aí. Aí tu faz de osso a osso e aqui embaixo tu bota um assoalho. O teu primeiro degrau vai ficar um horror. Então essas compensações, na hora que a gente for dimensionar a escada, precisa ter consciência disso, tá? E para tu poder ver da onde tu vai sair, onde tu vai chegar. Vocês estão entendendo isso? Tem que saber, porque daí tu sabe, se tu tem uma diferença aqui, um revestimento no piso de baixo muito grande, tu não vai partir do teu osso aqui, tu vai partir mais em cima, tu tem que fazer essa compensação, senão tu vai ter degrau menor aí na parada, e isso é barbeiragem. Vocês estão entendendo? Isso é uma baita de uma barbeiragem, tá? E é muito feio, essas barbeiragens. Se vocês fizerem, não digam que foram meus alunos, porque eu acho terrível isso. Estou falando sério. Não digam que foram meus alunos que fizeram essa barbeiragem. Tá bem? Então, olha aqui. E isso também, gente, explica o porquê da gente fazer a escada depois. Porque o que acontece? Faz a estrutura toda, não te preocupa com escada. Os camaradas encostam uma escada de madeira, vão subindo, vão resolvendo. Depois tu resolve a escada.
Porque esse tipo de decisão, às vezes, até no âmbito residencial, assim, tu pode ter muita noção e especificar as coisas no projeto, fazer direitinho, mas o cliente depois ele vai querer mudar, ele vai ver um tipo de piso diferente, ele vai ver não sei o quê, e aí, entende? E aí tu tem mais tempo para ele poder tomar essas decisões dos revestimentos. E aí depois tu ajusta, né? O detalhamento da escada antes de fazer a forma e concretar, para não acontecer essas barberagens, certo? Ok? É muito comum. Vai subindo assim, arranca. Muito comum o primeiro degrau ser maior ou menor, e o último também, em função disso. E é muito ruim, principalmente no último, subindo, porque daí tu já acostuma o teu cérebro, né, a elevar o pé naquela altura. Aí chega lá no último e é uma alturinha assim. Pum! Tu tropeça. Tu prepara o teu pé para aquela altura e não é aquela altura. Coisa feia. Coisa bem feia, tá? E isso é comum, por incrível que pareça. Então, primeiro passo, verificar a altura a vencer, tá? Pé direito, mais espessura de laje e olho aberto para essas compensações, para essas diferenças, tá bem? Segundo, definiu a altura a vencer? Ponto, definir. Segundo passo, considerar as intenções estéticas do projeto antes de definir o design da escada. E isso em relação com a nossa atividade síncrona que eu estou pedindo hoje, porque tem N tipos de escada. Tu pode fazer uma escada que seja um lance só, tu pode fazer uma escada com 2 lances, tu pode ter 3 lances, né? Tu pode ter patamar, tu pode ter patamar reto, tu pode ter patamar com 2 degrauzões, assim, tipo degrau patamar, tu pode ter os cantos em leque, tem N tipos. Vai fazer escada de concreto, pode ser plissada, ou tu pode fazer uma laje, tem N tipos de escada, tá? N tipos de escada, né? Então eu estou provocando vocês para que nessa atividade síncrona, absolutamente tranquilo, vocês abram o Google e pesquisem desenhos de escada, né? E falem rapidinho um pouquinho sobre cada uma, tipo 1, 2 frases, e montem um relatóriozinho. Isso é atividade assíncrona. Então, primeiro, eu não vou sair qualquer tipo de escada, eu vou considerar a estética do meu projeto, e, né? E um design de escada que seja compatível, né? Bom, definir a altura, definir o design da escada, já sei como é que eu vou fazer o desenho, porque isso tem a ver com o design, eu vou para o terceiro passo, né? Então eu vou pegar aquela altura a vencer e eu vou dividir por 0,18. Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu vou saber quantos degraus vão ser necessários para resolver essa escada. Se eu pegar a altura a vencer e dividir pela altura do degrau ideal, eu sei a quantidade de degraus, tá bem? Esse é o terceiro passo, né? Aí depois eu pego de novo a altura, porque no momento que eu pegar a altura e eu dividir por 0,18, gente, vai me dar a quantidade, mas não vai dar exato. Então o que eu faço? Se der, vai dar 16, alguma coisa. Ou vai dar 17, alguma coisa. Bom, se der 17,24, 17 degraus não vai ser suficiente, porque tem uma fração que eu tenho que encaixar. Bom, mas eu já sei que eu vou trabalhar com 17 degraus. Ou se deu 16, alguma coisa, dividindo a altura por 0,18, deu 16, alguma coisa. Eu já sei que eu vou trabalhar com 16. Mas agora eu faço o caminho inverso. Eu pego a altura, a vencer, que é a mesma, e eu divido pela quantidade de degraus, por 16. Ou eu divido por 17. Aí eu vou ter a altura exata do meu degrau. Vocês entenderam isso? Vai dar 18,5, vai dar 17,5, depende. Vocês entenderam isso? Aí depois que eu tenho essa altura exata, centímetros e milímetros, eu vou para Blondel. E aí eu vou confirmar se os 28 que eu gosto tá bem. Vocês entenderam isso? Entenderam ou ficou alguma dúvida? Ó, passo quinto, sabendo a quantidade de degraus e já tendo optado pelo design da escada, é momento de desenhar em planta. Para isso, resgate a fórmula de Blondel, né? E define, bate o martelo exatamente nas dimensões de espelho e soleiro. Cuidando isso aqui, ó, é expressamente proibido, tá? Menos de 16. E eu não gosto de 16, tá? Mas dá para resolver, mas eu não gosto, porque eu acho que sobe pouco, tá? Parece bobagem, mas são 2 centímetros. Tem diferença. Pode apostar que tem diferença, tá? Sexto passo, atenção para a necessidade do patamar, né?
Mas, às vezes, mesmo não tendo uma altura superior a 3,20 metros, sendo obrigatório o patamar segundo o Código de Obras, em função do design da escada, a gente resolve ter. Não tem problema. Não tem problema nenhum, né? Se não tem obrigatoriedade, eu resolvo colocar patamar, não tem problema, pode colocar. Não pode, ao contrário, ter a exigência de ter patamar e eu não colocar, tá? 7º passo, representado em planta é hora de representado em corte. A dica aqui é fazer primeiro o corte longitudinal da escada, onde aparecem todos os degraus, assim, na longitudinal, né? Não comecem pelo transversal, comecem pelo corte longitudinal. E uma coisa que é muito importante, que eu coloquei aqui mais a título de informação, tá? Que eu não sei se os professores de desenho já falaram para vocês, o professor de projeto, mas quando a gente faz a graficação de um projeto arquitetônico, para terminar a nossa aula, depois eu vou falar uma atividade assim, não vai ficar muito grande a aula, vocês já vão me deixar antes de eu terminar. Se as linhas de corte não passarem pela caixa da escada, na representação do projeto, na representação dos cortes, a gente é obrigado a fazer um detalhamento, tá? E um corte que passa na escada, né, gente, ele é um corte bonito, tá? Vamos combinar, tá? Mas assim, não coloque aquela sopinha de ervilha para representar concreto, porque aquilo ali é o ó do Borogodó, né? Coloquem um rete preto, tá? Aí os professores lá, mas isso aí não é socialmente, não é ambientalmente correto, porque vai gastar tinta. Ai, gente, sinceramente, né? Tem preocupações muito maiores para a gente trabalhar com o conceito de sustentabilidade, né? E do que gastar tinta. Né? Ou então pinta, não gasta com a tinta do toner e pinta com preto, pega uma canetinha nanquim e pinta. Por que isso? Porque o corte, quando a gente representa o concreto todo preto, com rete preto, ele fica muito mais legível, fica muito mais bonito. Aquela sopinha de ervilha é a coisa mais horrorosa, né, e terrível. Eu tenho horror daquela sopinha de ervilha para representar concreto. Aquilo ali é o ó do Borogodó. Não façam aquilo, não assassinem a representação gráfica do projeto arquitetônico de vocês. Não matem a representação gráfica do corte. O desenho de corte é mais bonito. E aí também é o seguinte, na hora de passar as linhas de corte, não fiquem evitando escada e reservatório, porque é mais difícil de representar. Pelo amor de Deus, né? Passem na escada. Mas se por algum motivo não puder passar, porque a gente escolhe, a gente é que define. A gente quer pegar a maior quantidade de janelas, a gente quer pegar isso, a gente quer pegar aquilo, né? Às vezes não passa pela escada. Aí a gente é obrigado a fazer um detalhamento de escada. Certo? Certinho. Tá? E aí, para terminar, eu falo na atividade assíncrona, tá? Que eu só estou pedindo isso, para fazer um levantamento na internet, capturando imagens de tipos de escada, tá? Eu estou pedindo pelo menos 10 tipos diferentes de escada, mas eu não estou dizendo aqui se a diferença é de concreto, é de madeira, é de vidro, é metálica, a diferença que for, eu estou pedindo 10 tipos diferentes. E aí eu só quero que vocês peguem a imagem e embaixo me digam que escada é aquela. É uma escada metálica com soleira de vidro. É uma escada metálica atirantada com cabo de aço. É uma escada feita em madeira com serviço de marcenaria. É uma escada de concreto plissada. É uma escada de concreto tradicional, com laje, em rampa. Tá bem? Sabem qual é a escada plissada de concreto? É aquela bonitinha assim, ó, que tu vem com a espessura de 10 na soleira, aí tu dobra e faz o espelho com 10, depois tu dobra e faz a soleira com 10, depois tu dobra e faz o espelho com 10. É uma escada muito bonitinha. E até em projetos contemporâneos fica lindo, nem botar revestimento, deixar no concreto. Faz um concreto bem feitinho, né? Adensa, bem adensadinho, vibra ele bonitinho. Depois que tirar a forma não vai ficar com buraquinho, e aí tu passa um verniz. É contemporâneo isso, contemporâneo. Deixar a escada bonitinha em concreto, né? Com a linguagem natural do material. Entendeu? E aí plissadinha. Aí qual é a diferença? É mais difícil só de fazer armadura, porque tu tem que fazer estribos. Na soleira tu coloca estribos e nos espelhos tu coloca estribos em pé. E na intersecção dos estribos tu coloca a barra. Aí dependendo do vão da escada, o engenheiro calculista vai te dizer qual é a espessura de barra que ele quer para os estribos e qual é a espessura das barras que ele quer para fazer a intersecção, entendeu?
Mas é uma barbada também, não é difícil, faz esse tipo nas duas direções, só dá mais trabalho, é mais trabalhoso, mas a escada fica muito mais bonita, tá? Você já tem acesso pelo Moodle à atividade síncrona. Dúvidas? Vamos lá, para a gente concluir. Dúvidas, questionamentos? Qualquer questão na realização? Professor, eu só não entendi sobre as lareiras, mas vou tentar fazer o exercício. Tá bem, a gente está na aula de escada, não tem problema. Tenta fazer, Karine, e qualquer dúvida, me chama no WhatsApp para fazer horário de atendimento, tá? Que a gente combinou que o atendimento seria assim. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, não tem problema, tá? Vamos tirar do papel essa lareira aí, vamos tirar da cachola e botar no papel, a lareira, tá? Recorre ao material também da aula, mas qualquer coisa, pode me ligar. Tá, o meu WhatsApp tá no plano de ensino, no primeiro tópico do Moodle. Na primeira aula do Moodle, eu coloquei lá o plano de ensino, e lá no plano de ensino tá o meu WhatsApp. Se tu quiser anotar aí, é 981-02-8059, tá? 981-02-8059. Nós combinamos que o horário de atendimento seria joia, seria pelo WhatsApp. Então pode me chamar, tá? O que pode acontecer, como eu estou em aula no mestrado e às vezes eu estou na rua resolvendo coisas, pode acontecer de vocês me perguntarem alguma coisa e eu demorar para ver, mas eu vou ver e vou responder, tá? Eu posso estar dormindo também, ou no banheiro fazendo outras coisas. Eu vou demorar, tá? Tchau. Tchau, boa semana. Façam atividade para a semana que vem, tá? Tchau. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Angelita. Tchau, Nenê. Tchau, Nenê. Ai, lindo. Boa noite. Boa noite. Tchau.